Oi, pessoal! Olha aqui a gente novamente com o Papo Pólen. E hoje estamos trazendo aqui um escritor muito especial, né? Um poeta, um artista, Lau Siqueira, poeta da Paraíba, é, muito querido no nosso meio poético, muito reconhecido, né? Como um poeta, um bom poeta, um poeta que tem muito a dizer, né? E vou já chamar ele aqui pelo convite. Aqui ele já entrou na live e vou convidar o nosso querido Lau Siqueira para conversar com a gente sobre o livro que ele está lançando agora. Está em pré-lançamento, que é o Cabeça de Medusa. Pronto, mandei o convite. Agora já já o Lau Siqueira vai estar comigo aqui ao vivo, falando sobre esse livro. Caramba. Ah, tá. Agora sim. Oi, Lau. Boa noite, querido. Oi, Marcelo. Tudo jóia? Tudo Tudo bem, bacana. querido? Tudo Tudo muito jóia. legal. Agora, então, melhor ainda que eu estou contigo aqui para conversar sobre esse livro que ainda está no forno aí, saindo, que é o Cabeça de Medusa. É uma satisfação, uma alegria, um prazer muito grande falar contigo, que a gente nunca teve essa oportunidade de conversar diretamente, né? Eu Exato, lembro que exato. cruzei contigo em 2008, rapaz, lá no Bartelier, eu acho que era Ipanema, não é isso? Ah, é verdade, é. Você esteve aqui no Ateliê. Rio. Foi, exatamente, foi 2007. É 2007. 2007, 2007, tá certo. Foi quando eu lancei Texto Sentido aí no Rio. Acho que foi a última vez que fiz um lançamento no Rio, viu? É mesmo? Tá precisando voltar então, hein? É, é. É muito querido aqui pela gente, pelos cariocas aqui. Bom, vamos então Pois é, conversar sobre o ultimamente livro? Ah, fala, pode vamos, falar. vamos. Pode Não, falar. ultimamente eu tenho lançado em vários lugares, né? Quando o último foi. O último não deu, né? Porque o último foi no tempo da pandemia. Eu só fiz um lançamento, fechou tudo e eu não lancei mais. Foi o Podia Sem Pé, aliás, foi o Inventário do Pêssego. Mas o anterior eu tinha lançado em Curitiba, em Florianópolis, em Porto Alegre, em São Paulo. São Paulo eu lancei em 3 lugares diferentes, na Bahia. Vamos ver se esse talvez eu dou um pulo aí no Rio para lançar também. Maravilha. Acho que vai ser um livro, na minha opinião, de um grande sucesso, porque eu gostei muito da leitura, né? Desde o prefácio que eu achei bastante Uhum. poético, bastante tocante. Então, torço muito para que seja esse sucesso que eu vejo que ele tem potencial, né, para ter. Vamos lá então Uhum. conversar? Bom, Bora. no prefácio, você dá a explicação o porquê do título do livro ser Cabeça de Medusa, né? Você descobriu uma artéria Sim, obstruída que a medicina apelidou de Cabeça foi. de Medusa. Exato. E aí você resolveu nomear o livro com essa descoberta, Ah, digamos, desagradável, né? Nunca é agradável, é mas verdade. dá sempre para pessoas inteligentes como você, dá sempre para reverter isso para um lado positivo, bacana, interessante. Então, acho que você mesmo diz no prefácio, né, que muito bonito, aliás, o prefácio, que você diz que fez disso poesia, né, dessa diversidade médica, Uhum. você fez poesia. E ao mesmo tempo você fala no prefácio que costuma nos seus livros não ter nada de muito metódico nem muito organizacional. Seus livros não seguem muito uma temática, uma ideia-chave. Você vai pegando geralmente um conjunto de poemas, reúne no determinado período que você produziu, reúne. Aí nesse aqui me parece que você refez alguns antigos, né? E colocou. Então Foi. você falou que gosta dessa coisa meio caótica de reunião, mas ali num livro que não precisa ter uma lógica central. E fala do processo assim, não assim, precisa ser também, Uhum. como é que se diz, dar todas as chaves de leitura, mas me diz aí um pouco sobre o processo de nascimento desse livro. Como é que esse livro nasce, além dessa descoberta desse probleminha médico, Lau?
Na realidade eu tinha lançado esse livro o anterior em 2020, né? E foi uma grande frustração assim, porque eu não pude trabalhar muito o livro, né? A gente faz um lançamento online e é bacana, mas não é a mesma coisa. Aliás, eu acho que essa é um caminho sem volta, sabe? Essas lives, essas coisas assim são bacanas e vão continuar acontecendo. Mas também é bom a gente se encontrar, né? Também é bom a gente conversar sobre o livro. E esse livro especificamente, na realidade, essa descoberta da questão médica, né? Foi Eu fui doar sangue na pandemia, eu fui doar sangue para um amigo e eu descobri que eu estava com a pressão altíssima, 20/12. E aí fui atrás de cardiologista, logicamente, imediatamente, e comecei a descobrir, que os exames, comecei a descobrir que eu estava com problemas na artéria, né? Nessa artéria. E aí esse nome desse livro, que era Cabeça de Medusa, que era uma ramificação na artéria, né? E que caminharia, logicamente, para um infarto, para alguma coisa assim. Mas, mais uma vez, a poesia venceu, né? Porque também Manuel Bandeira tem Pneumotórax, e tem outros poemas dele também, que foram determinados pela medicina, né? A medicina condenou ele e a poesia salvou. Eu acho que aqui mais ou menos. Aí eu olhei para o cardiologista e quando ele me disse, eu disse, pois é, isso vai ser o título do meu próximo livro. E eu não tinha nada, quase nada escrito, né? E aí eu passei a escrever, né, especificamente para esse livro. E quando foi, quando eu mandei, já tinha mandado para a editora Cajado Casa Verde, né, e já estava aprovado o livro e tal. Aí a editora me pediu, Laís me pediu mais 20 poemas. E aí eu comecei a cavar poemas que eu tinha escrito antes e que estavam guardados, estavam jogados aí. E transformei alguns. Porque eu acho que poema também, Marcelo, eu sempre acho que o poema nunca está pronto, sabe? Ele está sempre. Esse poema, a poesia é um processo, né, permanente, né? Então, eu quando já várias vezes no Inventário do Pêssego mesmo, eu transformei poemas que tinham sido publicados em livro, né? E eu mudei algumas coisas no poema, né? Como é meu, né? Ninguém pode reclamar de nada disso. E, e eu acho que isso aconteceu agora também, quando ela me pediu mais 20 poemas, aí eu digo, bom, mais um, eu tinha mais uns 50, talvez uns 70 poemas que estariam fora do livro, né? Aí desses 70 eu puxei, né, 20, né, e trabalhei um pouco eles e estão aí, né? Estão aí no livro. É verdade. É interessante que você falou sobre essa questão de que eu posso mudar o poema antigo que saiu em outros livros até já publicado a hora que eu quiser, porque eu sou dono, eu sou o autor desses poemas. É interessantíssimo, porque muitos poetas usam disso, eu inclusive sou um deles e não vejo problema nenhum nisso. Inclusive, às vezes as pessoas, os leigos ficam, ou o estudante inicial de literatura, ele fica assim, poxa, mas qual poema então que eu vou considerar? E a gente sempre diz, né? O que saiu foi editado por último, né? Publicado por último. Exatamente. A versão última, né? Isso é muito interessante. É, Agora me diz uma coisa, exatamente. você estava falando, engraçado, mas eu percebi o seguinte, uma coisa que eu ia esquecendo agora que eu falei, acabei esquecendo, mas lembrei agora imediatamente. É, Cabeça de Medusa é um título que a gente pode ter assim uma imensidão de significados. Porém, lendo o teu prefácio, a gente mais ou menos um dos significados, né, dessa polissemia de interpretações para esse Cabeça de Medusa, eu posso deduzir, e pela opção que você descreve no prefácio de eu pego os poemas que eu vou escrevendo e coloco no livro como se fosse um apanhado de poemas e tudo. Eu não me preocupo muito com essa coisa de organizá-los num todo racional, que é uma coisa até que, inclusive, está bem em voga ultimamente, né? Muitos fazem isso. Mas, sabe, uma coisa que me parou assim na minha cabeça muito, assim, com uma leitura que eu tive, é assim, caramba, ele pega o nome de uma artéria obstruída para nomear o livro como
uma reversão de valorização desse problema, né, que vira uma solução poética, uma solução de poesia. E, ao mesmo tempo, me passa a seguinte noção: será que ele deu esse título para mostrar que é um livro que mapeia um período da trajetória da vida dele? Quer dizer, é um título que remete, já que foi um problema que pôs em risco a vida dele, é um livro de celebração da vida dele, é um livro que fotografa um momento da vida dele. Tem alguma coisa a ver aí no meio dessa polissemia, Lau? O que você acha? Eu acho que tem sim um pouco, Marcelo, porque na verdade, assim, eu acho que toda obra de arte, qualquer trabalho em arte, é sempre uma celebração da vida, né? E por eu ter tido esse problema, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha pensado na saúde, cara, né? Eu nunca tinha pensado que eu já tenho 65 anos e que de repente pode acontecer alguma coisa, alguma surpresa, né? E, e nesse livro aconteceu, né? E era plena pandemia, né? Plena pandemia, então aquilo tudo, a realidade estava muito estranha, né? Estava tudo muito estranho, tudo muito impreciso, né? Eu gostava a Patrícia Palumbo, né? Você conhece ela? Ela chamava de infinitena a quarentena, né? Porque não acabava nunca aquele negócio e a gente passou a se organizar de outra forma, né? Muitos artistas tiveram uma participação e hoje criaram uma linguagem nova dentro das redes sociais, né? Na, principalmente aqui no Instagram. E eu acho que são descobertas novas, né? Eu acho que eu já me perdi da tua pergunta, mas eu acho que assim, tentando traduzir um pouco o livro, como foi do poemas que eu escrevi de 2020 para cá, eles traduzem um pouco esse período, né? A menos alguns, os últimos que eu acho que foi os que a editora pediu, eles são anteriores, né? Mas eles traduzem um pouco aquele período, assim, de pandemia, e a gente está naquela busca intensa, né, que a gente sempre tem, mas assim, que num período inesperado como esse, a gente mergulha, voa para dentro, né? Você vai procurando mais. E eu acho que esse livro ele é um pouco, vai ser um pouco resultado disso, né? Inclusive já tem a orelha vai ser um texto do Ricardo Silvestrin, né, que é um grande poeta brasileiro, né, lá da minha terra, do Rio Grande do Sul. E é isso, cara. Eu acho que é mais um, né, mais um poema. E poemas, e assim, eu coloquei poemas nesse livro que eu não colocaria, que eu não coloquei em outros. Eu já tinha feito antes de lançar, por exemplo, A Memória é uma Espécie de Cravo, que foi em 2018. E eu acabei não incluindo, né? E acabei incluindo nesse aí, né? Que é um poema, por exemplo, que eu fiz para Ademir da Guia, né? Porque eu já gostei, eu gosto de futebol, eu já gostei muito de futebol. Né? E eu admirava muito a elegância do Ademir da Guia, né? Futebol, que era um meio campista do Palmeiras, né? Um grande craque. E ele surgiu numa época de grandes craques e ele ficou um pouco esquecido, assim, né? Um pouco esquecido, mas ele era muito preciso, né? Na sua condução das jogadas e tal. E eu achava que ele era assim, eu até digo no poema que ele era do futebol, que se fosse da literatura seria um clássico. Né? Entendi. Para a gente fechar esse assunto da estruturação do livro, que não se quer estruturado, não se quer neuroticamente organizado, mas algum tipo de organização você apresenta nesse livro, né? Por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção, né? Embora você fale que ele não tem pretensão nenhuma de se organizar, mas de ser uma coletânea de poemas, você ao mesmo tempo você dividiu em 6 sessões, né? Uma sessão chamada Sem Pouso, a outra Olhar de Amêndoa, Pássaro do Crepúsculo, Corpo sobre a Mesa, Certeza Absoluta e Silêncio Total. 6 sessões ele se divide. Por que dessa opção pela divisão em sessões? Na realidade, também foi uma novidade minha. Assim, eu já tenho livros que eu também organizei em 2 sessões. Uma sessão de tercetos, por exemplo, e haikais, e outra só de poemas mais longos. Assim.
Mas nesse eu tentei dividir um pouco, né, pela temática, né, mas só que eu não fui preciso, eu não busquei aquela precisão, assim, porque a temática é incrível, porque muitas vezes um poema fala de uma coisa e ele fala mais de uma coisa. Ele não está falando de uma coisa única, né, ele não está falando de um tema único. Por exemplo, na época da pandemia, para juntar mais os poemas que eu escrevi se referindo à pandemia, eu tenho um poema chamado Segue o Baile. E foi interessante, porque eu estava assistindo televisão e o São João era virtual, né, na televisão. O São João aqui no Nordeste é muito forte. E eu estava assistindo a televisão e, de repente, veio o plantão e anuncia 500 mil mortos. 500 mil mortos. Aí volta a programação do São João que ele estava fazendo, virtual, e o cantor estava com a camisa Segue o Baile. Pô, eu achei aquilo de uma significação incrível, né, cara? 500 mil mortos, sabe? São 500 mil pessoas, e é mais do que 500 mil pessoas, porque bota aí 5 pessoas por família, né? Pelo menos 5 pessoas por família, pelo menos 20 amigos, né? Essa pandemia impactou muita gente, impactou os que, logicamente, as famílias, mas também os amigos, né? Que a gente perdeu, né? Eu mesmo perdi amigos, perdi pessoas queridas. E assim, ao mesmo tempo, naquela época também estava acontecendo aquelas queimadas lá no Pantanal, né? Eu acabei escrevendo um poema que foi musicado por um amigo meu chamado Naldinho Freire, que mora lá no Pará, né? Em Belém do Pará. Uma música que foi gravada, inclusive com participação do Pinduca, né? Do grande mestre do carimbó. Então foi uma época de muita criação. Chico César mesmo, né? Chico César, eu estava lendo a revista Continente, ele, na época da pandemia, ele produziu mais de 100 músicas, né? Inclusive lançou um disco, um álbum belíssimo agora chamado Amorinha, né? Que tem participação de Stalificator, por exemplo. E eu acho que também esse período foi um período para isso também, para que a gente se olhasse mais, né? E olhasse para o outro um pouco melhor. Claro que muita gente não faz isso, né? Muita gente mas para mim foi um período de grande reflexão. Foi um período de grande reflexão, embora eu não tenha escrito assim muitos poemas referindo-se à pandemia, mas à própria condição humana mesmo, né? Porque nesse tempo a gente conviveu mais, por exemplo, se acentuou mais a questão da fome, né? Teve uma cena aqui na frente da minha casa, um tempo desse, naquela época mesmo, que eu vi e que gerou um poema, né? Dedicado à questão da fome, né? E pessoas passando fome, cara. A gente querendo máscara, mas as pessoas queriam um pedaço de pão para comer. É uma coisa. E isso foi muito acentuado, né? Muito acentuado nesse período. E esse livro, quer dizer, eu não busquei tematizar o livro, como eu te disse. Né? Eu escrevo muito livremente. Mas ele acabou buscando essas vertentes também, acabou encontrando essas vertentes também. Interessante. Esse livro está previsto para ser lançado, ter seu lançamento em quando vai ser? Olha, está marcado para o dia 24 de novembro, né, aqui em João Pessoa. Né? Depois eu vou fazer algum lançamento aqui próximo, talvez Campina Grande, talvez Recife. Devo descer para Porto Alegre, Curitiba, talvez, na minha terra, lá em Jaguarão. Vamos ver como é que vai ser. Né? Eu nunca sei, eu nunca planejo muito isso, não. Deixa as coisas vão acontecendo. Em 2018 eu acabei lançando em Eunápolis, na Bahia, que eu não imaginava, não sabia nem que existia Eunápolis. Eunápolis foi um momento maravilhoso numa ONG chamada Viola de Bolso. É uma casa de cultura, a única casa de cultura que tem na cidade. Tem Itabuna também, né, que é a terra de Jorge Amado, né, muita gente interessante. E foi muito bacana e foi surpreendente, sabe, a receptividade das pessoas, né. Aí em São Paulo, lá em São Paulo eu lancei lá na Alfarrábio, lá em Santo André, lancei lá na Patuscada do Eduardo Lacerda, né?
e lancei na Casa Amarela, lá em São Miguel Paulista. E foi maravilhoso, as pessoas maravilhosas, o acolhimento maravilhoso, assim, foi uma viagem muito bacana que eu fiz, assim. Acabei indo até pelo interior de Sergipe, lá em Glória. Glória fica no sertão de Sergipe, né? E o último lançamento que eu fiz foi lá em Glória. Maravilha. Então, Lau, vamos falar um pouquinho agora, deixando um pouquinho, fazendo uma pausa nas perguntas discursivas sobre o livro e tudo. Vamos falar um pouquinho, alguns poemas do livro, que o público gosta Tá muito dessa certo. parte de poemas também, não só de conhecer o livro, mas também da gente falando, interpretando. Vamos lá, é contigo. Tá certo. Eu nem tinha visto que eu tinha selecionado esse aqui, o Segue o Baile, o poema que eu falei, né? Aí o poema diz assim: 500 mil vidas não é nada. Multiplica por 20 parentes e amigos cada. Parece nada. Nada parece nada. Se não dói, não agrada. Devagar com andor, a vida sobe de escada, a morte de elevador. Foi um dos poucos poemas que eu fiz da pandemia, da pandemia, exatamente sobre aquele choque, né, dos 500 mil mortos, que acabou sendo 700 e tantos mil, né? Uma loucura, uma vergonha. O Brasil tem 3% da população mundial e 11% dos mortos, né? Então, foi um momento muito Na, difícil no nosso país. na verdade, acho que foram dois choques, né? Um com esse número muito elástico, muito grande, podia ter sido evitado, com certeza, a gente sabe disso, só Sim, algumas pessoas que não querem ver, né? Não querem ver, mas realmente a gente sabe que atrasou vacina, a gente sabe de todo o processo aí que é verdade. aconteceu e desse governo, mas não foi só esse o choque também era como as pessoas lidavam de uma forma meio banal com os É, girados números, né? Os números girando cada vez maiores, 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 e as pessoas banalizando, normatizando, né, esses números. é, Né? é. E Eu acho que é o teu uma. poema capta isso, o teu poema capta isso, a coisa de E banalizar eu, matematicamente, exatamente. estatisticamente, né? Eu acho que assim, a banalização tem sido um dos males, os grandes males, a banalização do mal, como diz Hannah Arendt. Um dos grandes males da nossa época. Um tempo desse eu estava em Recife, cara, eu estava meio chuviscando e teve um acidente. Aí eu vi uma cena assim muito inusitada. A pessoa estava tirando selfie para aparecer a pessoa ferida lá dentro do carro, sabe? Achei assim incrível, incrível, incrível. E assim, pessoas comuns, como nós, né? Pessoas comuns, de repente, fazendo coisas abomináveis, assim, né? Porque realmente, antes de ajudar, ela foi logo tirar uma selfie com a pessoa ferida, né? Triste. Mas É aí, muito, eu muito posso ler outro? triste. Claro, claro, claro. Engraçado, só deixa eu te comentar uma coisa. Eu fiz também um Ah, poema nessa coisa da toada da crítica social, usando essa expressão segue o baile. Mas o meu falava assim, sobre a questão de que, mas uma bala perdida matou alguém, é rico, mora na Zona Sul, é branco. Não, é da periferia. Então segue o baile. A gente também tem assim uma coisa é, com, né, dependendo de quem seja o ferido, a gente, né, faz mais a sociedade faz mais estardalhaço quando é na zona sul do que quando estão nas zonas verdade, periféricas, verdade. que é uma tristeza também isso. É uma tristeza, né? Na periferia a gente não sabe, né, o quanto, né, as coisas acontecem às vezes só quando ganha manchete, quando é um absurdo muito grande, como foi aquela morte daquele músico, né, que levou 80 tiros, né? Foi uma loucura aquilo, uma loucura, um absurdo, né? Que hoje em dia Enfim, quase ninguém está falando, né? é Ninguém está verdade, falando é nada. verdade. Mas vai lá, Lau, É. vamos lá, vamos para a arte sua que é Vamos, linda. vamos bater uma bola. Vamos ler o poema de Ademir da Guia. Oba! Elegante e altivo, flutuava sobre o gramado. Atento e calmo, distribuía o jogo. 90 minutos. Será que congelou? Congelou a imagem? Será que é a internet do.
O Lau deu uma congelada. Oi, Lau. Entrou para a Deixa eu te... galeria dos. Oi, Oi, Lau. Desculpe te atropelar, oi. amigo, mas você poderia ler de novo, porque o poema ficou muito cortado, houve um congelamento da tua Oi? internet. Pode ler desde o princípio de novo? Oi. Pronto. Ademir da Guia, elegante e altivo, flutuava no gramado. Atento e calmo, driblava, distribuía o jogo. 90 minutos era pouco. Se um clássico fosse da literatura, era do futebol. Suas sentenças eram ditames da mente, mais que das pernas. Bailarino de valsa, camisa 10 é de lei. Nem todo príncipe será rei. Entrou para a galeria dos inventivos, dos que derrubam o inimigo com um drible leve e preciso. Maravilha. Eu tenho outros poemas sobre futebol também, apesar de não ser muito boleiro, não. Eu E o que, tenho. o que que te dá assim de sentimento antes de escrever o poema que você fala assim, vou escrever sobre futebol ou sobre determinado atleta que me chama a atenção? O que te emociona aí, embora você não seja tão futebolista ou amante É do futebol? engraçado, né, cara? Porque, por exemplo, tem um livro meu que tem um poema que eu escrevi sobre o gol na Copa do Mundo, né? Vendo um jogo da Copa do Mundo. Esse do Ademir da Guia, cara, faz muitos anos que Ademir da Guia largou o futebol, né? E esse poema nasceu, acho que o ano passado, ano retrasado. Né? Do nada, assim, eu comecei a pensar nele, ouvi alguma reportagem sobre ele e comecei a pensar naquele estilo Ademir da Guia, que era um negócio, era muito bonito ver Ademir da Guia jogar. Era calmo, tranquilo, sabe? Não fazia falta, jogava limpo, sabe? Soltava uma bola redondinha sempre, sabe? E assim, eu acabei escrevendo esse poema para ele, né, que ele nem sabe, né, mas é para ele. Ele tinha um apelido Divino E tem, Mestre, não é isso? é, e eu, assim, acabei escrevendo poemas também para outras figuras, que eu não botei todos aqui não, mas escrevi para meu neto, João Siqueira Máximo, escrevi para uma risadeira que eu encontrei lá no Seridó, no Sertãozão, que é Nega Pinto, que inclusive faleceu já. E eu sou fascinado por essas coisas, sabe, cara, por essas coisas das tradições do povo, né? E a reza é uma tradição do povo, né? Uhum, uhum, Assim, a benzedeira, né? A gente tem uma uhum, tradição muito grande, principalmente no Nordeste, né? Canudos, né? O grande líder do uhum, Padre de Canudos foi o Antônio Conselheiro, mas naquela época existiam muitos, né? Existiam vários. Por exemplo, aqui na Paraíba tinha um cara chamado Zé de Moura, que hoje é uma cidade, Zé de Moura. E Zé de Moura, ele era um rezador, né? Um rezador e um político. Então era muito fácil, naquela época era padre e era político, era, né? Em uhum, Piancó tem um padre, em Piancó, que é no sertão, tem um padre, tinha duas filhas, teve duas filhas, era político, né? uhum, E foi o padre que resistiu à chegada da coluna Prestes aqui no sertão do Paraíba. Enfim, e às vezes eu uhum. gosto de pegar esses personagens e escrever algum poema, e às vezes não tem nada muito a ver, né, com a pessoa, porque a poesia também a gente se dá essa liberdade, né, de flutuar, né, tirar outro, né, buscar outros olhares para aquele mesmo fato, né, e não Sim, descrever o fato como ele foi. Né. sim, E eu tenho isso para o meu neto, eu tenho três netos, tenho uma neta já sim. mocinha, grande, e João que tem 5 anos agora, Uhum, e nasceu em Roraima, né? Ela nasceu em Boa Vista, e Guilherme tem 1 ano e meio. Estava comigo uhum. agora à tarde. Então vou ler João Siqueira Máximo. Vamos fazer uma Todo coisa? jornal. Desculpa te Oi. cortar. Dá pra Não, gente fazer fica à uma vontade. alternância, de repente, de Sim, poemas? Daqui a pouco você fala sim. esse. Eu quero ler Tá, aqui, certo. eu quero ler um poema aqui teu que eu achei lindíssimo, chamado Já Não Há Paredes Migrando na Tua Ausência. Que eu achei muito Uhum. bonito, eu me emocionei demais.
Eu acho que o público também nosso que está assistindo aí vai gostar demais. Vamos lá, muito forte o poema, vou ter que me concentrar aqui, peraí. Quando arranquei teus olhos da parede, perdi as unhas, perdi o olfato, arranhando memórias do teu cheiro. Perdi a pele dos dedos e senti os ossos raspando as janelas do desencanto. Já havia perdido a razão exata de todas as certezas. Era dor, mas também libertação. O cerco do teu olhar vigiava a minha sede, dedos sem carne alguma, coração fugindo pela boca. Coloquei teus olhos sobre a mesa e decidi guardá-los na distância. Não furei as pálpebras, nem salguei a íris. Deixei as lágrimas secando na sombra solene dos dias. Mirei de frente aquele imenso desapego. Fiquei só. Sem unhas, sem a pele, descarnada dos dedos, falanges esquecidas, no sangue apodrecido dos meus segredos. Muito lindo. Esse poema nasceu assim, num boom, sabe? Ele não foi mexido, do jeito que ele nasceu, e às vezes tem poema longo, que eu já escrevi poema longo, que acaba num terceto, né? Porque vai cortando, vai tirando, quando eu vi virou um terceto, né? Uhum. E esse aí não, esse aí ele veio do jeito que ele veio, mas assim, foi, como eu te falei, naquela época da pandemia, você vivendo aquela incerteza toda, né, e eu tendo que frequentar o hospital antes da vacina, aquilo tudo deixou a gente um pouco apreensivo, né? Então, assim, quando eu escrevia um poema, ele vinha como um vulcão, assim, sabe? Esse aí foi um deles. E ao mesmo tempo, por exemplo, eu nunca vi um pernilongo aqui na minha casa, sabe? Nunca vi um mosquito, muriçoca, que chama aqui. Mas eu escrevi assim, ó, em terceiro. Uhum. Corpo sobre a mesa. Pernilongo eliminado em legítima defesa. Totalmente falso, né? Ele não estava aqui, eu não matei um pernilongo nenhum, mas eu acho que a poesia é sobretudo invenção, né? Que as emoções elas estão dentro da gente, elas vão sendo traduzidas em palavras, né? Porque a poesia ela tem a ver com a palavra, não tem a ver com a emoção. A emoção é do outro, né? Como disse assim, eu vejo esse poema com muita naturalidade, né? Você disse que se emocionou com ele. Eu Muito, acho que muito a bom. função da poesia é um pouco isso, né? Um pouco isso, né? A emoção é sempre a do outro, né? A do leitor. Por isso que eu sou também um grande leitor de poesia, viu? Entendi. E você, quando você vai escrever teus poemas, você se preocupa mais com a forma ou com o conteúdo do poema? Eu acho que forma e conteúdo, sabe? Às vezes eu busquei. Eu já tive muito pouca preocupação com isso, sabe? Já tive mais, porque assim, já tive uma fase da minha vida muito preso, muito ligado às vanguardas, muito preso à poesia concreta, por exemplo, né? E eu consegui chutar o balde, sabe? Eu acho que forma é conteúdo, sempre, sabe? E acabo tendo poemas surpreendentes, assim, como Ponto Final. Ponto Final é um ponto final numa página. Foi um poema que eu publiquei num livro em 98, meu segundo livro, Guardador de Sorriso. E é um ponto, uma bola na página, né? E o título Ponto Final. Mas eu acho que hoje eu tento me traduzir um pouco. Por exemplo, quando eu escrevi o poema para João, meu neto, ele tinha acabado de nascer. Ele nasceu lá em Boa Vista e eu fui na maternidade e eu costumava ficar próximo, né? Ficava meu genro, minha filha lá, e eu costumava ficar próximo num café que tinha lá, que não existe mais, que é Café Colômbia.
né? A Colômbia tem uma tradição grande de café também, né? E foi nesse café, né, esperando, aliás, depois que ele nasceu, que eu voltei para o café para comer alguma coisa e escrevi esse poema para ele naquela época. Esse poema isso foi em 2017, eu acho. Você quer ler pra gente? 2017, quando ele nasceu. E você quer ler pra gente esse poema? É porque eram muitos elementos, né? Por exemplo, quando eu cheguei na maternidade, assim, a maternidade está cheia de Yanomami, né? Eu achei lindo aquilo, né? Achei assim uma experiência muito fantástica. Eu nunca tinha visto alguém do povo Yanomami falando na língua deles. Eu acho que o Brasil, a gente se perde muito, a gente escuta tanta coisa, cara, e a gente esquece que a gente tem povos aqui dentro extremamente, com uma história extremamente bonita, né? E triste, né? E triste porque o genocídio indígena, ele acontece há 500 anos. Né? É uma coisa, sabe, triste, muito triste. Mas vamos lá, vou ler João Máximo Siqueira. Aliás, João Siqueira Máximo. Quando João nasceu, era lua cheia em Boa Vista. Uma imensidão de estrelas mergulhava no infinito. Yanomamis caminhavam pelos corredores da maternidade. Ao menor sinal de atenção, sorriam. João nasceu como um legítimo e digno filho do povo, com direitos, sem privilégios. Um príncipe buscando o reino mamário da mãe. Meu coração ciscava de amor, de esperança e de medo. A delicadeza era o lado extremo da vida naquele momento. Dias passados e o menino já esticava o seu olhar para o futuro. Olha, João, a lua. Quando João nasceu, era solidão nas trilhas do Monte Roraima. Jaguarão era tão longe, mas lá estava o menino que agora sorri para o mundo. É um lindo, meu neto, João. Muito bonito, muito bonito. E ele nem Muito... sabe que vai estar no livro. E esse tipo de poema que é um poema mais personal, mais íntimo seu, você te passa pela cabeça assim o medo de repente colocar no livro e deixar de ser, como é que se diz, ser um poema cabível às outras pessoas, né? Um poema que as outras pessoas possam ler, ou você nem se preocupa com isso, é porque te fala muito para você e então tem que estar no livro, ou você se preocupa com essa coisa, não, esse poema aqui não vai dialogar com o público, só dialoga comigo. Esse tipo de preocupação te passa pela cabeça? Não, não, não passa não. Inclusive, é, alguns poemas, por exemplo, em 2013, né, eu perdi uma irmã, fiquei muito triste. Eu escrevi um poema no aeroporto de Campinas, indo para lá, para o enterro dela. E é um poema muito triste. E eu nunca me perguntei se ele tinha uma qualidade para entrar no livro, né? Mas eu disse, esse poema tem que estar no livro, porque ele fala de uma realidade. E eu acho que a poesia é uma coisa muito presente. A poesia é a nossa vida, Marcelo, sabe? É a nossa vida. A gente conta a nossa vida sempre. Eu tive uma experiência fantástica na vida. Eu tive a oportunidade de estar com o Mário Quintana e fazer uma entrevista com ele, junto com Joana, que era minha mulher na época, que era jornalista. E ele dizia isso, que quando alguém perguntava alguma coisa para ele, ele dizia, minha vida está toda aqui nos poemas. Lê o livro, né? E, e mesmo que a gente tenha aquela coisa meio cabralina, assim, de não ser muito confessional, não confessar, né, apresentar o poeta como fingidor, a gente sempre acaba dizendo tudo, né, o que a gente quer e o que a gente não quer. E das vezes da forma que a gente nem espera, né? Eu contesto muito a coisa muito cerebral, sabe? Eu acho que a poesia é muito mais do que uma um, assim que uma produção do cérebro, né? É tudo, é muita emoção, é muita intuição, né? É muita intuição também na poesia. É muita coisa, é muita energia que você ainda desconhece, né? E se não fosse esse mistério, né, que somos nós, né, para que poesia, né?
Para que poesia? Porque aí bastava você seguir as regras, né? Seguir, saber metrificar, e você estava sendo um poeta. E tem muita gente que metrifica de forma maravilhosa, mas não faz poesia. Da mesma forma que tem muita gente que toca violino, mas não é artista, né? É muito difícil falar sobre isso, assim, e não é desqualificando, assim, nada de jeito nenhum. Mas Uhum. a poesia, ela tá um pouco além disso. Eu acho, para mim, um mistério muito grande, até porque eu nunca pensei em publicar, não pensava em publicar livros, né? Foi um acidente publicar livro para mim. E hoje, sabe, acaba sendo, depois de algum tempo, uma necessidade. Você acaba juntando e quando vê, ó, tem um livro aqui, vamos publicar. E como no caso, assim, quando eu tenho hoje uma editora que me publica sempre, desde 2011 publico com a Casa Verde, então é mais fácil, né? É mais fácil. Eu termino um livro, mando para ela, ela avalia e a gente faz o livro, né? E, Ela e faz colocações sobre o livro, assim, esse poema aqui talvez não seja tão bom. Essas sugestões são feitas? ela faz sim, faz algumas, questiona algumas coisas, sabe? Mas ela não interfere, né? Ela não interfere, ela questiona algumas coisas, o fato de às vezes eu escrever com pontuação, às vezes não, e, e algumas, mas não interfere de jeito nenhum, né? Eu tenho a sorte de ter uma editora que hoje é uma grande amiga, Laís Schaff, né, da Casa Verde, e é uma pessoa que, que a gente tem um diálogo muito bacana. Então, assim, ela não tem nenhum medo, nenhum receio de fazer qualquer sugestão, por exemplo, como pedir, eu entrego um livro pronto e ela me diz assim, depois de uma semana, me mande mais 20 poemas. E se eu não tivesse Uhum. 20 poemas? É. Então, essa relação, para mim, é fundamental. Inclusive, eu não teria essa liberdade com talvez outras pessoas, apesar de ter grandes amigos editores, como o Linaldo Guedes, por exemplo, que está fazendo um sucesso enorme aqui no Sertão com a Ribastan. Mas eu tenho uma liberdade muito grande com Laís, já publico desde 2011 com ela, e já faz mais de 10 anos, né? E, enfim, e acaba sendo uma coisa muito natural, né? Mas ela não interfere. Né? Às vezes ela sugere alguma coisa assim, mas não interfere de jeito nenhum. E sugere digamos assim, ela sugere às vezes por exemplo, nesse livro especificamente, ela achou que eu tinha colocado muita reticência. Então, aí eu concordei com ela, de pô, então vamos retirar as reticências. Aí onde tem reticência eu já ponto, né? Nesse livro assim, mas eu gosto da reticência. Né? Eu gosto de usar tudo que é possível usar. Então é Uhum. esse tipo de interferência que ela tem, assim, não é de interferência, é um diálogo, né, que a gente tem Uhum. sobre a produção do livro, né? A Sim. capa, tudo. Né? Eu sempre peço o mínimo do mínimo, né? Eu digo, Uhum. eu quero uma capa minimalista, eu quero um desenho abstrato, né? E essa capa vai ser o mais minimalista possível desse livro. Uhum. Você falou em amiga, Laís e tudo, você está cheio de amigos aqui te assistindo, a Lília Maial te assistindo aqui, a Porcina Ah, Lilian Furtado. Queridona. Por É, sinal, grande poeta aqui do Sertão, aqui da Paraíba também. bacana, Edna Calixto, amigos e mais amigos aqui ligadinhos. Lembrando a vocês que essa live está sendo gravada e vai ficar no Instagram, mas também fica no YouTube, no meu canal lá, Marcelo Mourão. Procurem no YouTube lá que vocês vão ter a oportunidade de assistir a hora que vocês quiserem essa verdadeira conversa riquíssima que eu estou tendo aqui com esse poeta que eu gosto muito do trabalho e que tanta gente gosta e respeita, né? Vou ler um poema teu, outro, que eu achei muito bonito, chamado Sargaço. Meu barco, espelho oceânico das palavras não ditas, nau de tempestades invisíveis e calmarias apressadas, olhar ofuscado pelas ressacas
pele ressecada no sal grosso da memória. Lágrima de náufrago secando na areia. De fato, também dessa... é de fato um livro de um momento de angústia, né? E de tristeza e de secura, né? Foi muito, 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 muito. É uma pergunta boba, mas hei de te fazer, mesmo assim, para você poder falar o que teu coração quiser, tua alma quiser. Foi um tempo dificílimo de passar com a pandemia, a doença aí, o nosso mandatário aí todo dia na nossa cabeça inventando situações aí que nos desagradavam, pelo menos desagradava uma parte do Brasil, né? Digamos assim, que nós, é verdade. Você, fazemos parte. Foi difícil esse tempo passar por ele, por essa tempestade, Lau? Foi muito desafiador, eu acho, porque na época minha filha estava em Roraima, a outra estava na Índia, né, e até ela chegar foi uma angústia muito grande. E Mariana também, aconteceu um fato que me deixou impressionado, assim, eu fui pegar a Mariana no aeroporto, ela estava vindo de Roraima, estava de mudança para Brasília, passar um tempo aqui, e nós nos Agora acho que dá uma travadinha. E a gente não se abraçou, a gente travou uma na frente do outro, assim, não se tocou. Né? Isso nunca tinha acontecido. E ao mesmo tempo a gente celebrando, porque Maíra, que é a minha filha mais nova, tinha acabado de voltar da Índia, né? Ela é professora de yoga, bióloga também, é professora de yoga. Ela ia lá fazer um curso e a gente foi suspendido pela pandemia, né? Porque na verdade na época eu estava com os lançamentos marcados e com passagem comprada, inclusive, para viajar para o Rio Grande do Sul, para Curitiba, para outros lugares também. E acabei não conseguindo fazer, né? Porque a gente foi desmarcando, né? As pessoas iam me dizendo, olha, não está dando, não é seguro. E eu estava vendo que não era realmente também, né? Eu desmarquei aqui em Campina Grande, que é perto de João Pessoa, cento e poucos quilômetros, e eu preferi não fazer, né? O cara até queria fazer, eu digo, não, mas vamos desmarcar, não vamos fazer não, tá? Porque não vale a pena. Não vale a pena correr esse risco aí. E esse livro traduz um pouco essa época, foi uma época também de muita solidão, né? Você passou a buscar mais, se encontrar mais com você mesmo, né? Então, por isso que tem essa vertente assim, de vômito, né? De transbordamento, né? Como aquele poema que você leu, o primeiro que você leu, aquilo ali eu sempre classifico ele como um transbordamento, num tempo que a gente estava muito seco, muito calado, muito só, né? A nossa comunicação única era pelas redes sociais, né? E a gente foi acabando descobrindo isso também, que é bacana. Eu acabei participando de vários eventos online, participei de festival de internacional de literatura de língua portuguesa e participei de um festival em Moçambique, em Quelimane, Moçambique, e na Guiné-Bissau, e eventos da Unital Cultural, da Casa das Rosas, da Unesp, mas tudo online, né? Tudo online. E ao mesmo tempo que aquilo nos dava um ânimo, né? Porque a gente estava muito... Deu uma travadinha aí na internet do Lau. Ah, voltou. Nem sabe. Oi, voltou. Voltou. A gente nem sabe de onde é que vem, né? É. Olha só, é engraçado, você fez o poema para o teu netinho, o João, né? E para os outros netos, tem poema para cada neto? Não, não. Olha lá, hein? E eu tenho... Olha lá. exatamente. Vou ficar com ciúme, Eu vou tenho... ficar com ciúme. E quando minha neta era pequena, ela sempre me cobrava um livro infantil.
Eu acabei começando depois a fazer com a minha filha, que é ilustradora, Mariana é ilustradora. Mas a gente não concluiu ainda, não. E ela já tem Maravilha. 18 anos. E agora ela já vai fazer Enem, né? É, Não é mais a criança olha, que me é, provocou. mas para você ela tá sempre criança, né, no teu Ah, olhar, né? sim, sim, sim. A gente é sempre criança, né, cara? Eu acho que É, é importante não perder essa identidade, aquela coisa é, do menino, do moleque que fica dentro da gente. tem certas pessoas aí que você sabe bem, eu não vou citar o nome, e a gente não sabe se ainda a criança dessa pessoa está viva ou não. Acho que a criança já morreu há muito tempo, É verdade, é porque, verdade. né, A pessoa o já. mundo já é tão problemático, né? E a pessoa ainda É, arrumar mais problemas. exatamente. Eu acho que às vezes até quando morre a criança, morre a pessoa junto. Eu acho. E a pessoa morre sem morrer de fato, né? Exatamente. Eu costumo, quando eu estou com meu neto de um ano e meio, eu converso com ele ele não sabe falar ainda, né? Tá balbuciando algumas palavras, mas a gente conversa de igual para igual. Com o João, que tem 5 anos, a mesma coisa. E a minha neta, ela virou uma intelectual. Uma intelectual. Durante a pandemia, por exemplo, ela leu mais de 90 livros em 2021. 90 e Que poucos livros. maravilha! Que maravilha! Numa É, geração que só fica vendo o TikTok e o ela é uma grande YouTube, leitora. essas coisas, E maravilha. escreve muito bem, né? Não sei, ela está querendo fazer no Enem para jornalismo, mas ela escreve muito bem. Sabe? E eu sempre acho que escrever tem muito a ver com a leitura, né? A leitura dos livros e do mundo, né? Tem muito a ver com isso. Acho que são as duas grandes fontes, né, para a gente escrever poemas, para a gente escrever romance, sabe? Eu nunca vou me atrever a isso, não. Mas eu acho que eu sinto o quanto, por exemplo, Torturado tem a ver com a vida, com a ambientação, né, da vida de Itamar, né? Muito a ver. Maravilha. Então, fala poema aí pra gente. Pronto, vamos falar um curtinho aqui, que é Teorema, que também é dessa época também. Tudo passa, tudo sai de cena. Gente, bicho, tema. Nem sempre é eterno o que cabe no poema. Às vezes é só uma sede extrema. Muito bom, muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava para te perguntar isso antes de você falar o poema. Você falou muito sobre escrita e como se na tua opinião a leitura e a leitura do mundo são a base da escrita. Você começa a escrever seus trabalhos, a sua arte, com que idade? Assim, como é que começou? Por que começou? Quando é que foi? Que idade? Olha, escrever propriamente dito, eu tenho um fato que eu não me lembro se teve alguma coisa antes, mas eu acho que esse fato foi o determinante. Assim. Eu lia muito quando era menino, né? E eu acho que eu tinha uns 11 anos e eu lia muito um autor chamado Sérgio Antônio Raup, e escrevia literatura infanto-juvenil. E eu lia tudo, eu lia fotonovela, eu lia gibi, é, é, eu lia clássicos, né, cara, sem entendê-los, né, ou entendendo da minha forma, eu lia muito Júlio Verne, por exemplo, nessa época. E esse cara escreveu um livro chamado Sonhos de José. Era um livro em que um cara, o protagonista, ele escrevia tudo que sentia o tempo todo. Então ele estava no trem, ele escrevia no trem. Não tinha papel, ele pegava, desmanchava a carteira, pegava e escrevia. E, e isso acabou me incentivando e eu acabei começando a imitar o cara, né? Aí estou imitando até hoje. Mas a poesia foi chegando depois, muito tempo depois. Porque a poesia, na verdade, a poesia ela foi um acidente. Assim, eu não gostava de poesia, né? Por incrível que pareça, o que eu tinha conhecido de poesia naquela época, eu não gostava. Né? Que era J.G. de Araújo Jorge,
não gostava de Vinícius, aprendi a gostar de Vinícius depois. Mas a minha irmã me deu uma vez um livro, aliás, uma coleção dos poetas românticos brasileiros, né? E eu passei a ler, né? E na época a gente vivia uma ditadura, e eu lendo Castro Alves, e pô, esse cara dizia tudo isso, e a gente aqui calado, né? Navio Uhum. Negreiros foi uma coisa que me impressionou muito, assim, foi um livro que me marcou muito. E depois Gregório de Matos, né? Lá já no Barroco, né? O Gregório de Matos, que foi também um outro que me impressionou muito por conta daquele silêncio que a gente vivia naquela época, né? Com muita coisa sendo proibida e a gente se acostumando com o proibido, a gente se podando, né, naturalmente. E, e aí você lê Gregório de Matos, que era depois, cara, naquela época escrevia isso aqui, eu não estou querendo falar nada, não estou podendo dizer nada, por quê? Né? Uhum. E aí pronto, aí eu comecei a escrever poemas, e depois tive a fase, nos anos 80, muito impressionado com as vanguardas, principalmente com a poesia concreta, e muito preso a isso, né? E eu acho que nem é bom a gente ficar preso a alguma coisa. Tem que escrever um Uhum. soneto, tem que escrever um poema concreto. E eu acabei no meu livro Guardador de Sorrisos, em 98, eu despejei lá todas as minhas angústias da poesia concreta. Né? Tem alguns poemas que eu não consegui, inclusive, refazê-los. Né? Eu só fiz Uhum. ali para aquele livro ali, mas não consegui refazê-los e colocar, por exemplo, no, no, no livro Inventário do Pêssego, que na verdade o Inventário do Pêssego ele é um livro que reúne os meus 4 primeiros livros que não estavam na Casa Verde. A Casa Verde que hoje tem a posse de toda a minha obra publicada. Né? Nesse livro é um volume só com, com 4 livros. Os 4 livros e alguns inéditos. Sei. Muito bom. A Iraneide Josefa está falando aqui. Para mim, o melhor secretário da Cultura, estive conselheira Ah, e tive a oportunidade de admirá-lo como pessoa humanizada. Você foi que também legal. secretário de Cultura, né? Eu não gosto de falar do passado, mas Foi uma experiência, então, que não muito boa. não, foi difícil, mas, por exemplo, tem algumas coisas que são marcantes, né? E essa relação com Iraneide mora em Cuité, aí no interior, e, e essa relação com as pessoas, cara, foi o assim, que me fortaleceu muito, assim, foi muito intenso isso. E eu acabei fazendo coisas que eu não imaginava que eu pudesse fazer, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de produzir a volta de Geraldo Vandré ao palco depois de 50 anos, né? Nossa. Foi o que a gente fez, assim, e outras coisas que marcaram, assim, que a gente conseguiu reformar todos os equipamentos culturais do Estado, né? E, enfim, sabe, eu acho que foi o que me manteve mais, e ao mesmo tempo teve muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades nesse tempo todo. É sempre muito difícil a gestão da cultura, porque sempre o recurso é muito escasso, é onde primeiro se corta, né? Uhum. E eu passei por um momento difícil de recurso e, ao mesmo tempo, eu não baixei a cabeça, eu ia para frente, falava com as pessoas de frente, né? Sem querer fazer falsas promessas e tal, porque eu acho que isso passa na vida da gente, né? As coisas passam. E eu também não me privei de continuar fazendo poesia, continuar publicando livros nessa época. Eu não parei, não, de publicar, de escrever livros e lançar, e nunca fui confundido, assim. Eu era muito mais da poesia do que da política, né? Mas da política somos todos nós, né? Sim. Mas isso, Lilian perguntou se isso influenciou de alguma forma. Influenciou sim, Lilian, porque eu passei a viajar muito pela Paraíba e conheci muita gente incrível, Paraíba fora. Conheci muitos lugares incríveis, assim.
e os lugares e as pessoas são também leituras, né, que a gente faz, né? E, e assim, e isso tudo acabou gerando alguns poemas também que nasceram. Nega Pinto, como eu falei, né? A Rezadeira. Nega Pinto, eu conheci ela quando eu fui visitar uma biblioteca na cidade do interior, chamada Frei Martinho, uma cidade bem pequena, e que não, a biblioteca não era associada à Biblioteca Nacional e, portanto, tudo que ela pedia, ela não recebia resposta, ela não existia. E era uma biblioteca assim que era o prédio principal da cidade, cara, é a biblioteca, para ter ideia. Então é o lugar onde as pessoas se encontram. Eu achei fantástico isso, porque aquela ideia da biblioteca como o templo sagrado, sabe? Eu não acho muito bacana porque aquilo passa muitas pessoas, né? Uhum. Frei Martin, as pessoas iam se encontrar na biblioteca, né? E aí rolava poesia, rolava muita coisa, né? Isso era muito bacana. Wanda Monteiro saudou a gente, né? Gosta muito da gente, disse ela, e sei que é assim. Ah, Wanda, E, grande poeta, grande pois é, poeta. e ela falou aqui diretamente para você: admiro demais a precisão na poesia de Lau e a sua capacidade de fechar e fundir a imagem e a mensagem no poema. Legal, admiro demais, gosto muito da poesia dela, a grande poeta. Pessoal, a Lenir Apes, falando Ah, Castro Alves, ela adorou Lenira é uma você. grande cantora, viu? Grande cantora. Opa! E tudo mais. E o pessoal participando aqui, mandando muita mensagem. A Lília Maial, eu me lembro de diversos posts que você fazia de pessoas do povo, da cultura local e das bibliotecas. Sim, eu frequentei muita biblioteca, a gente fez muita feira literária em cidade que não tinha nem hotel, né? Mas tem leitor, né? Onde tem um projeto de leitura é possível ter uma feira literária. Eu acho que o mais importante na literatura não é o escritor, é o leitor, né? Com É o certeza, leitor. com Foi o certeza, centro de tudo. com certeza. E a lógica dessas feiras literárias é exatamente você exaltar o leitor. E eu tive algumas realizações, assim, por exemplo, eu vi uma mesa de adolescentes discutindo os aspectos filosóficos da obra de Machado de Assis. Eu fiquei muito realizado quando eu vi aquilo, lá em Piancó, aqui no sertão, Nossa, muito bom. porque é o que realmente importa, né? Às vezes você vai. Eu já fui para muita feira literária, então você conversa com pessoas que não conhecem a tua obra, não sabem quem você é, né? Muitas vezes. E isso as feiras devem tomar um pouco esse cuidado, né? De difundir um pouco a obra do autor antes de convidá-lo para a cidade, né? De Uhum, chegar e já ser conhecido. Você já tem uma. E algumas feiras dessas que a gente ajudou a promover, elas faziam isso, né? Elas sim. relacionavam o autor aliás, o público com a obra e depois né, chamavam o autor para discutir, né? Uhum. Aliás, Fugiu, um modelo assim, Marcelo, é aquele modelo lá do. Parece que parou, infelizmente, aquela feira que existia lá em Passo Fundo, a Jornada Literária de Passo Fundo. Eu me lembro de Ricardo Silvestrini me dizer que quando chegou lá, os livros, os meninos, os estudantes conheciam mais a obra dele do que ele mesmo, né? Porque tinham lido seus livros e aí discutiam sobre o que leram, né? E eu acho uhum. que esse é o sentido de uma feira literária. Ah, sim, sim, sim. A Lília Maal Não é só, dizendo, opa, fala. não é só a gente não vive só de clipe, não, né? Tem Ah, com muita coisa bacana certeza. acontecendo por aí fora. E eu particularmente gosto muito, é o público que eu mais amo é a criança e o adolescente, que agora eu tive a oportunidade de começar a ficar mais presente nessa faixa etária com o meu Poememes. É o público mais sincero, o público mais interessante, é o público que eu mais amo, pelo menos particularmente, e é a sementinha que a gente joga ali, né, na cabecinha cheia de sonhos do adolescente, do jovem, da criança.
Eu acho que é onde você recebe as grandes respostas, né? Um dia desse eu estava almoçando aqui num shopping que tem aqui perto da minha casa. Aí chegou um adolescente, eu tive na sala de aula dele, mas não lembrava dele. Uhum. Aí ele começou a recitar um poema meu no meu ouvido. Eu digo, olha, e o cara é poeta também, ele escreve também, né? Que E eu maravilha. acho que isso são prêmios, né? São prêmios que você recebe assim da vida. Com certeza. Ainda mais nos dias de hoje, que a poesia tem dificuldade de disputar a atenção com tantos meios de comunicação Ah, né, e tá. coisas, né? A Lilian Mael está falando lá, de 24 a 29 de novembro eu estarei em Jampa. Quero te ver, hein? Então ela vem pro Mulherio das Letras, eu acho. Vai ser É, aqui. é, E dia vinte e ela vai. quatro eu vou estar lançando o livro aqui. Opa, que maravilha. Ela tem que. Com certeza a gente vai se ver, sim. Com certeza. O Johnny Eri, Johnny Eri 81, poeta de primeira, grande Lau. Johnny era poeta também, uma pessoa muito querida, professor aqui da Campina Grande. É Que um maravilha. coisa que eu gosto muito. Que legal. Eu Faz vou tempo ler que um eu poema. não vejo, aliás. Hum. Como é que é? Faz tempo que eu não vejo Johnny Eri. Ah, tá. Precisa marcar aí um ponto de encontro aí. Quem sabe no lançamento desse livraço, hein? Tem que, Quem sabe? pessoal, chegar junto. Esse livro está muito bom. Poema Sargento Garcia que você coloque em memória de Caio Fernando Abreu. Teus lábios, na minha pele, cálidos como as matilhas selvagens de um beijo. Meu pau solene, feito um átrio cabaço, incontido de paixão e medo, no silêncio do teu hálito, nenhuma voz crepuscular na medula do desejo. Só uma nação de gemidos, enquanto a vida escorre no escarro dos sentidos. Muito bonito. E lá, o interessante, né? Esse conto do Caio Fernando Abreu é um conto de temática erótica, Sim, é, homoafetiva. isso. É, esse poema te chamou atenção para você fazer, aliás, o conto te chamou atenção e essa temática, enfim, você trans, transpõe para um poema. É, como é que foi fazer esse poema? Assim, me chamou bastante atenção, porque ele é um poema diferente do conjunto, né? Como é que me fala sobre desse poema aí que eu fiquei assim, me chamou bastante atenção, né? Não só pela beleza, mas por Sim. você abordar essa temática da homoafetividade, né? É, Embora, eu, embora o poema não seja tão claro quanto os amantes ali, né? Quais estão se sim, amando. sim, sim. Porém, o É, título e a dedicatória remete, né? assim, por exemplo, tu leu o conto, né? Sargento Uhum, Garcia. sim, Então, assim, esse poema nasceu desse conto. E, na verdade, esse poema nasceu do desafio de um jornal. Aqui eu acho que a luta contra a homofobia, cara, ela é uma luta de todos nós. uhum, É uma uhum, luta. sim, As pessoas matam, né, cara? A sim. homofobia mata. Então, assim, eu acho que é importante que a gente posicione sempre a favor da Sabe, vida, sabe? desculpa te cortar, é necessário te cortar. Sabe qual é a coisa mais louca? O Brasil é campeão em matar homossexuais, né? Mas é campeão também na procura por pornografia É. homossexual, né? Gay, Uhum. travestis. Então, assim, É. existe uma coisa de fetiche muito forte no brasileiro, ao mesmo tempo de anulação, de querer anular o outro, de matar, de sumir com o outro, né? Estranho, né? Pronto. Então, quem me convidou, esse poema foi uma provocação de um amigo, Luciano, que era do um grupo aqui, Mel. E eu escrevi esse poema aí. Isso faz muito tempo. Agora, esse poema está nos que eu resgatei para o livro, né? Porque ele tinha sido publicado somente na revista. Ele nunca tinha sido publicado em livro, né?
E eu resgatei agora, que achei importante, porque a gente está vivendo um momento assim onde que é incrível, a gente está no pleno século XXI e a misoginia é um negócio foda, sabe? O racismo, sabe? A todo momento sendo escancarado aí, né? E isso tudo existia, né? Mas existia de uma forma muito natural, assim, como se tivesse naturalizado. Isso não pode ter naturalizado nunca, cara. A misoginia mata, o racismo mata, o machismo mata, sabe? A homofobia mata. E eu acho que é importante que a gente não precisa ser negro para ser antirracista. A gente não precisa ser mulher para ser antimachista. A gente não precisa ser gay para ser é, contra a homofobia. Sabe? Eu acho que é preciso a gente se posicionar, porque, na verdade, é a raça humana que está naufragando nisso, né? E, apesar de todos os avanços que já aconteceram, eu fico muito chocado quando acontecem casos, quando eu vejo casos de misoginia, casos estúpidos de misoginia, casos estúpidos de racismo, né? E a gente sabe que o que a gente vê nos jornais, na televisão, é só sabe, isso é todo dia, né? Toda hora é uma cultura muito perversa, é muito perversa a cultura, a gente vem de 300 anos de escravidão, sabe? E isso aí me envergonha muito o Brasil, sabe? Eu acho que, de certa forma, a gente tem que se sentir culpado por isso e tem que ver isso, o quanto, por exemplo, existia um silenciamento, né, da literatura negra brasileira, quanto existiu o silenciamento, por exemplo, da, da literatura de autoria feminina, né, da literatura das mulheres. Agora, é engraçado, eu vou lançar, vou dizer em primeira mão aqui, eu vou lançar também, em breve, eu acho que junto com o meu livro, uma antologia de poesia paraibana, né? Então, 100 poemas, é, 100 poemas contemporâneos da Paraíba. E tem muita gente conhecida, como Chico César, como Braulio Tavares, como Sérgio Castro Pinto, e tem gente que só escreve nas redes sociais, né? Sendo que tem a maioria das pessoas que estão nessa antologia são mulheres, né? E eu tenho certeza que quando eu vou continuar esse trabalho, né, de mapeamento da poesia paraibana, escrevendo assim algumas antologias, juntando esse pessoal, e eu tenho certeza que na medida que eu for recuando no tempo, vou ter muita dificuldade de encontrar mulheres que escrevem, né? Muita dificuldade, porque nesse tem até a literatura, a representação da literatura indígena, nesse, né? E eu não consegui colocar, mas vou colocar no próximo a literatura cigana, também, que tem povos ciganos vivendo na Paraíba. E eu acho que quando você faz uma antologia, é preciso que você se livre desses silenciamentos, né? Daqueles que só estão no auge, daqueles que só são conhecidos, e às vezes tem gente que publica livros que nunca publicou um livro e escreve poemas melhores do que muita gente que publicou, né? Então isso Sim. não é nenhum tipo de vantagem para ninguém, não. Então eu estou pensando, eu tenho feito isso, tenho pensado algumas antologias, a antologia do cordel contemporâneo, e essa primeira antologia, na realidade vai ser um primeiro volume lançado agora, vai ser uma experiência, né? Vamos jogar a isca, ver se dá certo, a gente lança o segundo, né? Porque quando eu percebi que 50 poetas contemporâneos da Paraíba, né, com 2 poemas cada um, ainda era muito pouco, porque ia ficar muita gente fora, aí comecei a pensar, poxa, eu preciso fazer um outro volume, né, e nos 2 volumes ter pessoas conhecidas e pessoas desconhecidas, né? Pessoas que moraram aqui. Por exemplo, eu puxei para essa antologia Eliane Potiguara. Eliane Potiguara não é paraibana, né? Ela tem uma ancestralidade paraibana. A família dela foi expulsa daqui. Ela é um resumo do genocídio indígena. Eu digo assim, olha, eu vou devolver a cidadania paraibana para Eliane, convidando ela para participar dessa antologia. Então, assim, para mim, o espaço da poesia ele não é um espaço geográfico, né?
você morou em algum tempo em uma determinada cidade e você deixou lá sua marca, pô. Eu, ainda hoje, eu não moro no Rio Grande do Sul desde 85, faz muito tempo, né? Mas eu já saí em antologia do Rio Grande do Sul, já saí em antologia dos 3 estados do Sul, de Curitiba, aliás, de Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? E outras por aí afora, né? Mas eu acho que às vezes você nasce numa cidade e sua obra se desenvolve em outra. Tem vários. Na verdade, a minha primeira ideia de antologia, ela nasceu disso, nasceu assim, dos poetas que nasceram na Paraíba, como José Chagas, por exemplo, Alex Polari, e nasceram na Paraíba, mas foram embora, né? E estou fazendo um trabalho de resgate dessa obra desse pessoal todo. Na medida que a editora vai topando, a gente vai avançando. Vai avançando. Vou fazer a primeira experiência agora, em novembro, a primeira antologia de poesia paraibana, e a marca é essa, né? Mais de 50% é mulheres. Né? Que Porque as maravilha. mulheres estão realmente dominando a produção poética aqui na Paraíba. Tem muitas jovens poetas muito boas, né? E muitas jovens poetas que nunca publicaram, mas que vão ter pela primeira vez um poema em vivo nessa antologia. E junto com gente conhecida, como eu falei, com o Chico César, que foi super gentil. Na realidade, quando eu fui falar com o Chico César, ele tava gravando com o Talit Keita lá na França. Né? E ele foi super gente boa para ceder 2 poemas dele. E vai participar Inclusive, da antologia. inclusive, Chico César, você deve saber super bem, melhor que eu até, ele participou da poesia marginal, se não me engano, é Paraíba, né? Durante a década de 70, 80. O Iverson Carneiro foi bastante Iverson companheiro Carneiro, dele. uhum. Naquela época tinha alguns movimentos aqui, movimentos de escritores independentes, e o Iverson participou. Ele teve aqui um dia desses, e vem Uhum. lançar livro aqui. Né? E, e foi assim, foi um movimento muito forte, né? Eu estou exatamente resgatando, por exemplo, na próxima antologia, Iverson deve estar. Né? Iverson é do Pará, nasceu no Pará, né? Sim, Mas sim. deixou uma marca aqui. Ele morou muito tempo aqui na Paraíba. E, e a poesia, e foi um poeta muito celebrado aqui na época. Né? Uhum. E é uma pessoa, é um queridão, gosto muito dele também. Eu também. Mas vamos lá falar mais um poema aí? Eu gostei muito Vamos, de te ouvir. Estou gostando, né? vamos. Pantanal. Esse poema que eu falei, que ele foi gravado por Naldinho Freire, que é um amigo meu, e tem uma participação do Pinduca, né, do Carimbó, aquele mestre do Carimbó, nessa gravação. E tem a ver também com a época com as coisas que aconteciam na época da pandemia, né? Aqueles Uhum. incêndios que aconteceram lá no Pantanal. E eu escrevi assim: Capivara correu para o mato e o fogo já estava lá. Queimaram tua casa, capivara, teu jeito de espiar. O rio sangrou de tristeza. Jacaré chorou até secar. Capivara não sabia voar. É. Olha, eu vou só dar uma voltinha aqui atrás para fechar a janela, porque está ventando aqui, vai derrubar umas coisas. Mas estou aqui. Pode falar que eu estou Maravilha. ligado. Que eu tô... Não tem problema. Não tem problema. Gente, quem quiser mandar perguntas ou saudações, vou lendo aqui devagarinho, mas vou lendo. Opa, Gidu Saldanha, Ah, dois lindos, Gedu. Ah, é o dois Lindro. lindos. Lindos, lindos. Texto sentido, Gidu acabou de falar aqui que o texto é um texto sentido. Realmente, né, a arte é uma arte que não faz a gente se emocionar, ou que uma arte fria, gélida, eu pelo menos não gosto só de realmente de técnica, sem me emocionar, sem me falar alguma coisa, né?
E eu gostei de saber que você também vai nessa mesma sensação que eu. Eu quero ler aqui um poema chamado Trapiche. Me chamou também bastante atenção. A vida já não era nada, além de um estandarte das misérias cotidianas. Um dia virou cinza, sumida no vento, tem incêndio na favela. Dizem que foi uma vela, carvão e fogo, intermitente. Eram crianças as que mais sentiam saudade do dia anterior. Até os cururus da maré coachavam em chororô. Era noite, no olho da lua cheia. Sobrou nada, sobre nada. Só as sementes da vida, esperança que nunca se rende. 2003 é o ano da esperança, Lau, na tua opinião? 2023. 23? Eu acho que é um ano de um grande desafio, sabe, para o mundo, né? A coisa está muito, muito. Eu acho que a gente tem que começar a parar de naturalizar algumas coisas. Algumas coisas foram crescendo porque foram naturalizadas. Algumas coisas ruins. Você Acho acha que que a dá voz está indo embora. você acha que dá para parar o processo de agressão ao meio ambiente? Porque eu, por exemplo, desde meus 5 anos de idade, eu já estou com quase 50 anos, eu só vejo o pessoal dizendo que a gente precisa proteger o meio ambiente e até agora, cada vez mais, o ser humano agride, né? E o clima está ficando meio louco, né? Uma hora é inverno durante 5 meses, daqui a pouco é verão só 2 meses, então tá meio, o relógio terrestre está meio degringolado aí, tá meio. Você acha que é meio aquela concepção que chegou agora há pouco tempo, até com alguns filmes na Netflix, de que o nosso fim é inexorável, não tem jeito, vai chegar ao fim, só é uma questão de tempo, ou você tem fé que as pessoas, de uma vez por todas, vão se tocar e vão cuidar mais do planeta? O que você acha? Olha, é aquela coisa, a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Minha garganta foi embora já. Eu acho que. Eu acho que não, cara, porque eu acho que o que a gente não pode deixar naturalizar, por exemplo, é o desmatamento absurdo que acontece atualmente, por exemplo, né? E com as mentiras que acontecem em torno dele, como se não tivessem acontecendo. Claro que estão acontecendo, né? Aí vem o tráfico de madeira, junto com isso vem, oh, desculpa, Nada, junto com sem isso problema. vem a poluição dos rios, né? Pelos garimpeiros, pelo garimpo legal, né? E a poluição dos rios sem a morte de muitas nações indígenas, né? Eu escrevi um poema, cara, sobre aquele índio, o índio do buraco. Foi o último índio de uma nação isolada que morreu recentemente, né? E até agora não foi enterrado, inclusive, sobre isso. E, e assim, eu acho que a gente tem que ter um olhar para isso, sim. Tem que ter um olhar com um pouco mais de equilíbrio, né, para as coisas. Tem que respeitar os povos indígenas, essa imensa diversidade que o Brasil desconhece, né? Um tempo desse eu estava conversando com um amigo meu lá da Guiné-Bissau. Ele estava me dizendo que lá na Guiné-Bissau tem duas línguas. Tem o português, que é a língua oficial, e tem o crioulo, que é a língua nacional, né? Muita gente não sabe português, sabe? A língua que une o país é o crioulo, né? E aqui a gente tem uma infinidade. Por exemplo, agora quando se discute linguagem neutra, eu acho que as pautas identitárias são muito interessantes, mas a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, tem tem idioma indígena, tem alguns idiomas indígenas que tem até 12 gêneros.
sem se referir a homem nem a mulher. Eu acho que isso me deixou assim impressionado. Eu preciso conhecer mais sobre isso, pô. Né? A gente trabalha com a palavra, a gente tem um universo tão grande à nossa volta, e por isso que eu recuso, por exemplo, essa vocação que alguns poetas têm do preciosismo, né? Da, da busca somente erudita. Eu acho que a vida está explodindo aqui na esquina, cara. Eu acho que tudo é motivo para a poesia. E eu acho que a gente precisa prestar atenção mais no que acontece, né? Porque a gente acaba, muitas vezes, não prestando atenção, você naturaliza os horrores, né? Você acaba não prestando atenção nos horrores que acontecem. Eu acho que desapareceu uma nação indígena com a sua língua, com a sua cultura, sabe? É muito, eu acho uma tristeza muito grande. A gente não tem capacidade de proteger algumas culturas que chegaram e que contribuem para que o Brasil seja o que ele é. Que o Brasil tem o que melhor define o Brasil, tem que definir o Brasil, é a diversidade, né? Essa coisa da mestiçagem, né? Da mestiçagem, exatamente. O Gidu está fazendo uma pergunta aqui. Que a poesia impacta nos tempos atuais? Isso é ótima pergunta. Eu ia fazer, inclusive, há uns minutos atrás, sobre essa pergunta. Cadê o espaço da poesia hoje no mundo contemporâneo? Mas é isso que ele falou aí. Eu acho que a poesia tá numa ciranda muito perigosa. A gente só está valorizando quem ganha prêmio. A gente está vivendo na era das premiações. E, na verdade, a poesia não pode depender disso, né? Das premiações, né? Das mídias. A poesia é um alimento do dia a dia, né? Ela tem que estar no nosso dia a dia. E, e o espaço é o espaço que a gente pisa, é o chão que a gente pisa, esse é o chão da poesia. Por exemplo, o Gidu eu conheço há muitos anos, a gente não se conhece pessoalmente, por incrível que pareça, mas se conhece há muitos anos, eu considero um amigo de muito tempo, né? E foi nos espaços da poesia onde não existia nem internet. Né? Hoje você conhece poetas do Brasil todo, mas naquela época tinha outros meios, tinha o Arte Correio, tinha algumas coisas que você acabava encontrando sua turma. Mas não existe a poesia dentro do universo midiático, por exemplo, ela está fora. Né? É um contraponto. É um contraponto. Né? E eu acho melhor que seja um contraponto, sabe? Porque a poesia não pode disputar clique. Né? Hoje tudo é clique, né? Eu acho que a poesia não pode se dar ao desprazer, digamos assim, de disputar clique. Né? Eu acho que a gente está no outro patamar, assim. Não é uma corrida de cavalo, não é uma Olimpíada onde os melhores vão para o pódio, né? Não pode ser isso. Porque tem muito poeta grandioso brasileiro que está no esquecimento. E eu acho que a juventude, poetas mais jovens, estão esquecendo de ler os poetas mais antigos. E aí eu cito, por exemplo, o Alberto da Cunha Mello, de Pernambuco, e outros, né? A gente tá só, eu vejo só, às vezes, assim, só a festa momentânea. Né? E momentos passam, né? E poesia, ela é uma coisa, é uma arte que transcende o tempo, né? Transcende o tempo. Porque, por exemplo, até hoje, Mayakovsky é atualíssimo. Né? Uhum. Até hoje, Drummond é atualíssimo. Né? Então, exatamente por isso. Eles não estavam preocupados, né, se alguém ia curtir, né, ou não os poemas deles. Né? E hoje a gente tem essa resposta imediatamente. Quando você olha lá, tem 100. Rapaz, que bacana. 100 pessoas curtiram meu poema, mas nenhuma comprou meu livro. Hum. São desafios assim que eu acho que a gente tem
E tem, tudo tem lado bom e lado ruim. Eu acho que a internet também nos mostrou muita coisa que não vale muito a pena, mas também nos fez descobrir, nos ampliou a possibilidade de descoberta, né? A gente acabou descobrindo muita gente boa, sabe, longe, e muita afinidade, muitas vezes, Marcelo, com pessoas que você nunca viu, né? Eu acho isso Uhum, incrível, porque ampliou a possibilidade de comunicação e muita gente não dá a menor importância para isso, mas eu dou. uhum, Eu acho que às vezes o melhor amigo teu pode não estar aqui, às vezes o teu público pode não estar na tua cidade, no teu bairro, né? E ao mesmo tempo tem outras coisas acontecendo, como os slams, né? E uhum. mobilizam, sabe, uma galera assim que a gente tem que prestar atenção nisso, sabe? O poeta tem que sair, o poeta em qualquer lugar, o lugar do poeta. O único lugar que o poeta não deve estar é no pedestal, é como Uhum, um ser superior. Não é ser superior porra nenhuma, né? uhum, uhum. É muito pior que todos. Nós somos piores que os demais humanos. Você tem toda a razão. E eu procuro hoje em dia pulverizar meu trabalho no sentido de espalhar, né? Não sei se é a palavra mais adequada, mas pulverizar no sentido de como se fosse um pólen, jogar para todos os lados. Eu procuro colocar poesia no TikTok, que eu tenho uma conta no TikTok, no YouTube, falo poemas, eu falo poemas no Facebook. Então, acho que o poeta tem que realmente invadir todos os espaços possíveis e usar todas as ferramentas de comunicação possíveis que possam ser feitas, né? Inclusive uma camiseta com poema também é válida, um outdoor, um muro pichado. Eu acho que o suporte hoje em dia não é só, de fato, isso já não é de hoje, né? Os poetas estão buscando outros suportes que não só o livro físico e não só também o livro em PDF, que é também uma realidade hoje em dia, o livro ser lançado físico e E PDF ao mesmo tempo, né? De forma dupla, né? eu tenho uma coisa que passou a me acontecer de tempo para cá. Eu tenho muito poema, mas muito poema mesmo, tatuado, sabe, nas pessoas, sabe? Já me pediram Ele autorização é, e tem os que é, não, não pedem também. aquele do tigre, né? Eu vi no outro dia aquele do tigre tatuado. É, ele tá tatuado em muita gente. Um tempo desse foi uma pessoa a menina lá do Espírito Santo, não sei qual é a cidade. E recentemente foi também tem um terceiro meu que também está muito tatuado. É viver é delicado, argumento de samba, sentimento de paz. E recentemente uma moça aqui de Campina Grande fez uma tatuagem enorme, sabe, linda com esse terceiro. Né? Então isso é um espaço que eu acabei descobrindo também. Que bonito, né? Eu não tinha nem lembrado desse outro suporte, que é o próprio corpo das pessoas, né? Muito bonito É, isso. aham. E diz uma, como tira uma dúvida, você é um poeta que, na altura do campeonato, né? Com essa estrada que você tem, com esse respeito e as pessoas, muita gente gosta do teu trabalho, que eu sei, você é muito estudado nas escolas e nas universidades? Só uma curiosidade minha. Olha, tem algumas coisas na universidade. A primeira vez eu fiquei impressionado, assim, que foi. Eu publicava muito no livro da tribo, né? E aquilo Uhum, me levou muito para dentro de sala de aula, porque era muito estudante, muito jovem, e as apenas da tribo. uhum, E a primeira vez foi na Universidade Federal do Pará, né? O pessoal estava estudando. E eu acho engraçado, porque esse negócio de estudar a poesia, né? Um tempo desse, uhum, uma moça aqui da UFPB estava fazendo o TCC dela sobre a minha poesia, e aí a mãe dela abriu meu livro, e quando abriu meu livro, ela abriu num poema chamado Divina Buceta. Aí ela olhou assim, mas é isso aqui que você está estudando? É incrível, é incrível. Mas assim, já tem algumas pessoas fazendo isso, e inclusive não só na universidade, né? Gosto muito quando a minha poesia chega para a criança. Por exemplo, a Ruth Rocha lançou uma antologia de poesia brasileira, e
poemas que escolhi para criança. São poemas que não foram feitos para criança, mas que ela escolheu para criança. Né? Porque eu Uhum. concordo plenamente. Eu acho que a criança, por exemplo, quando eu li os Irmãos Karamazov, eu acho que eu tinha uns 15 anos. Depois eu li, tempo depois eu li de novo. Mas eu acho que você não deve botar barreira numa criança que quer ler um livro qualquer, né? Nem ficar botando E a linguagem tati-bitate também, né? Que a linguagem. é, A criança entende muita coisa. aqui em Sergipe, no interior de Sergipe, teve um projeto as crianças desenhavam sobre os poemas, né? E eu participei desse projeto, foi muito interessante, no Fundamental 1 também, né? E lá em Alagoas teve um grupo chamado de Poesia e História, tinha uma moça fazendo a tese de doutorado dela sobre a minha poesia e de um poeta de lá de, de Alagoas, que eu não esqueci o nome dele, Jorge Cooper. Jorge Cooper. Uhum. Mas tem. Com a pandemia parou, mas eu sempre fui muito para a sala de aula, muito para. Sempre que eu vou com muita alegria, convidado tanto para a universidade quanto para a Fundamental 1. Ah, eu Acho que esse imaginei botar diálogo, poesia. Uhum. acho que esse diálogo da poesia, do poeta com a juventude, eu acho uma coisa que me agrada muito, eu gosto muito disso. Eu imaginei por isso a pergunta, porque realmente é um trabalho muito bem feito e muito rico em vários aspectos. Então, um trabalho tão rico assim só pode ser alvo de estudo mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você estava falando aí, uma coisa muito, muito, muito importante, que eu faço questão de sublinhar. Essa coisa dos prêmios e essa coisa de muitos poetas que nunca foram premiados e que são da pesada. Um que eu me lembro, assim, quando você estava falando, estava vindo na minha cabeça, eu há pouco comprei toda a poesia dele, né? Foi esse que faleceu há pouco tempo, o Miró da Muribeca. Sim, E tem você, Miró. e você falou muito dessa questão de a poesia estar em todos os lugares. Ela pulsa na É, cidade. O Miró era um observador sagaz, né? Com umas tiradas no poema muito interessante. maravilhoso, maravilhoso. Eu conheci ele pessoalmente. Aconteceu um fato engraçado. Uma vez eu estava em São Paulo, na Casa das Rosas, e Miró estava lá, né? Aí Miró olhou para mim, pô, acabei de ganhar R$ 5.000 da editora, eu acho que é Paulina, se não me engano, que publicaram um poema dele e colocaram Juan Miró. Só que não era Juan Miró, era Miró da Muribeca. Aí ele foi indenizado por R$ 5.000. Ele não sabe nem, não sei nem o que é R$ 5.000. Miró era uma figura. E É, faleceu e ela, recentemente, tinha é, alguns sérios problemas de saúde. uhum. E era uma pessoa, um trabalho também fantástico dele, muito rico também. É, Lau, mais um poema aí pra gente. Vou ler um mais curto porque a minha garganta Tá bom. tá, já tá falhando, né? Torrencial. A vida surreal e suas travessas reais. Como esquecer o rio derramado que transforma a paisagem e depois seca. Muito bom. Vou ler Borralho. Só no que parece irremediavelmente triste eu surto. Manifesto-me contra as navalhas do absoluto. Vômito processado nos sentimentos injustos. Acaricio a tristeza aos murros. Muito bonito isso, né? Acaricio a tristeza aos murros. Muito bonito. Vou ler um outro para dar um tempo aí na tua voz. Vou ler um outro. Uhum. Um que eu adorei também, chamado Arisco, pequeno também. Arisco. Tinha apegos ao vento e abria os braços no topo da montanha, colecionava imagens de folhas arrastadas até sumir num voar cinzento. Eu acho que esse aí tá abrindo o livro, né? Se não me engano. Está abrindo o livro.
um dos primeiros. Eu vou ler um aqui, contexto. Uhum. São tempos estranhos, de campos verdes e mentes secas. Nuvens atordoam o espanto e tomam formas vis e estúpidas. Os caminhos são híbridos. Qualquer lugar é um pouso. E o ninho somos nós. As noites são frias por aqui. O desconforto morre na manta. Tudo era fome antes da janta. Nos becos, o soldado aponta o fuzil para o povo e atira. As ruas estão vazias. As calçadas estão varridas. Meio fio pintado. Nada mais me foi contado. Muito, muito bonito, muito bonito. Lau, é isso, querido. Se eu pudesse, eu ficava 2 horas aqui contigo conversando, mas o programa tem que encerrar. Mas foi bem rico a nossa experiência aqui. Eu te Bacana. agradeço demais a tua presença, a tua generosidade de estar aqui cedendo um tempo da tua vida para conversar com a gente. A gente aprendeu muita, muita coisa contigo. Foi um debate muito rico. Eu fico feliz. Muito, muito, muito obrigado por ter aceito estar aqui com a gente. Aí eu deixo a palavra com você. Eu que te agradeço, Marcelo. Foi muito, muito bacana nosso encontro aqui. A gente já se conhece também de muito tempo, né? Uhum. E te agradeço muito. Eu acho muito bacana isso que tu faz de levar para os jovens, sabe? Levar para a juventude. Eu acho que é um desafio, é desafiador e ao mesmo tempo é muito prazeroso, muito prazeroso. Então é isso. Te agradeço muito, né? E dia 30, ó, vamos Ah, lá. com certeza, com certeza. Um monte de gente aqui falando, ó, dia 30 a esperança renasce, só falta chegar dia 30 e vamos lá. E o pessoal está animado aí com as últimas Eu, pesquisas e, né? eu acho que começa uma outra luta, né? Começa uma outra briga, Sim, assim, porque esses caras, sim, eles estão muito envenenados, viu? O sim, sim. fascismo tá, a gente deixou se criar e agora tá aí, né? E o problema também é que a gente tem, você veja como é que são as coisas. Foi feito diversas coisas negativas por essa pessoa e essa pessoa ainda está com um apoio, na minha opinião, é muito forte para o que ele já aprontou, na minha opinião. Mas o problema, Olau, eu vejo que há um paralelismo. Eles vivem num mundo paralelo com aquela imprensa própria deles e com o Sim, discurso próprio, né, e com a visão de mundo próprio. Quer dizer, pode acontecer o que for, que eles encontram sempre uma justificativa é, para a falha que ele apresenta. Então, quer dizer, essa máquina de propaganda dele, que eu já vi acontecer nos anos 30 na Alemanha e anos 40, vai ser. Esse é um ponto de que a gente precisa atacar para enfraquecer esse discurso. E outra coisa que a gente precisa atacar também no Brasil, que vai ser difícil demais, eu não sei por onde, nem quando a gente vai começar, é essa cultura da impunidade. Se a gente não pune o fascismo, se a gente não pune o nazismo, ele é como se fosse um câncer, ele se espalha. Tem um filme muito bom vai, chamado A Onda, né? Eu esqueci o nome do é, diretor. Esse filme A Onda, as pessoas precisam rever A Onda, porque como é que nasce células fascistas, até numa sala de aula o professor, é a história de um professor simulando um grupo fascista chamado A Onda. Aí vai começando pequenininho, pequenininho, o troço vai indo, vai indo, vai indo, perdendo totalmente o controle, né? eu acho que a gente não pode perder essa coisa da conversa, do diálogo, sabe, Marcelo, com a juventude. Recentemente, eu tenho um jornal que foi lançado, o nome dele é Banquete, de resenhas e crítica literária. Aí me convidaram para a live, que tem um texto meu lá. Aí a live foi invadida por um grupo neonazista, com mensagens neonazistas e ofensas e tal. Aí quando a pessoa foi falar, deu para perceber que era a voz de um adolescente, sabe? De uma quase criança. Sabe? Eu acho isso extremamente preocupante, sabe? Porque isso está sendo plantado, né? Da mesma forma que a gente às vezes faz uma oficina de poesia para criança, tem uma oficina de haikai que eu gosto de fazer com criança. Tem gente que está implantando, tá plantando isso na cabeça das crianças. Sabe? O É. ódio, né? E o pior é E, desconstruir depois isso da cabeça deles. exatamente, exatamente. Aí é É mais isso, meu amigo. Eu te agradeço muito.
Infelizmente não preparei a minha garganta, ela começou a falhar em alguns momentos. Mas é um prazer muito grande conversar contigo. Espero que a gente Prazer. se encontre vezes pessoalmente, inclusive, né? Porque Oh, a claro, vida é claro. feita desses encontros. Né? Tomara que É o você que um vale. dia É o que... venha ao Rio ou eu vá aí até você também para a gente trocar Sim, 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 um claro, abraço, um claro. grande abraço, né? É uma pessoa muito querida aqui pela gente aqui do Rio. Querido, Bacana. obrigado pela presença. Gente, eu tenho que Cara, falar o seguinte, antes de encerrar essa live, eu tenho que dizer o seguinte. Não, ainda não tenho convidado da próxima semana, porque eu não sei, né? Eu fiquei muito temeroso da gente, de repente, né, não ser tão bem sucedido nas eleições, e aí até eu me recuperar, eu ia levar um tempo, aí não marquei ninguém para a próxima semana, então deixei um espaço de tempo para poder recuperar, mas eu sei que a gente vai ser feliz vai ganhar, vai no dia ganhar. 30, mas eu não agendei. Eu resolvi não agendar. Mas tudo bem, vamos ganhar sim e vamos Vamos ser sim. felizes. Vou começar a agendar. Então não tenho ainda Com certeza. convidado. Ainda não tenho convidado para a próxima semana. Que você termina a live dizendo quem vem na próxima semana, o próximo convidado. Mas dessa vez não. Mas vai acontecer o próximo convidado e eu vou avisar para vocês no Facebook, no Instagram, aquela propaganda de sempre. Muito obrigado, Lau. Muito obrigado a todos que Meu nos irmão. assistiram, Valeu. todos Um e abração. todas que nos assistiram. Então, Obrigado, Lau. Valeu. Obrigadaço. tchau.